Bom, gente, depois de 3 longos anos de aguardo, Olivia Rodrigo finalmente nos presenteia com seu terceiro álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Eu ouvi esse álbum de ponta a ponta e eu vou te contar a minha mais sincera opinião agora, tá? Sem filtros, a verdade como sempre. E cara, eu tenho tanta coisa pra falar desse álbum que a Olivia conseguiu fazer aqui, é algo absurdo, tá? Então se você tá chegando aqui pela primeira vez e ama música pop, cultura pop, você precisa se inscrever. Eu sou o Vinícius e bora lá. Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês, e que pra mim é óbvio, eu acho que pra todo mundo também, a Olivia nem escondeu muito isso, é que o álbum claramente ele é dividido em duas partes, né? Olha só o nome do álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, tá? Não tem nada confirmado, mas eu acho que é quase certeza, assim, na minha concepção, de que de Drop Dead até Purple, você tem a parte feliz do álbum, né? A Girl So In Love. E a partir de The Cure até o final, você tem You Seem Pretty Sad. Por que isso, cara? Porque, né, se você não tá por dentro, eu acho que você está, mas se você não está, a Olivia Rodrigo no meio do processo de gravação, de composição, de produção desse álbum, ela terminou o seu relacionamento longo com o Louis Patrick, né? E inicialmente esse álbum era para ser um álbum de amor, sobre o relacionamento dela com o Louis Patrick, né? Então até quando saiu essa notícia, ficou questionamento, pô, será que ela vai cancelar o álbum, né? Escreveu as músicas do relacionamento deles e agora eles terminaram, e não foi de um jeito muito bom, tá? Não foi um término muito bom, a gente não tem muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas não foi algo que agradou muito ela. Então olha só, né, cara? Já começa por aí, é só isso, olha o peso que dá pra esse álbum. Um álbum que foi feito, metade dele estava sendo escrito com base num relacionamento feliz, e aí depois acaba esse relacionamento e aí vem a outra parte do álbum. Olha que contexto, cara, isso é algo mágico, isso é algo que já por si só já dá um peso a mais pro álbum, né? Já é algo incrível. Bom, então vamos falar primeiro da primeira parte do álbum, né, que é a parte feliz, né, te amo, relacionamento incrível. Esse álbum ele é principalmente feito por baladas, tá, mas ele também tem algumas músicas pop. Nessa primeira parte das músicas pop, você tem ali um pop que a gente já conhece, né, uma sonoridade pop, o feijão com arroz, né, que ela sabe que vai agradar muita gente. Tipo Drop Dead, que pra mim é uma faixa 8 de 10, é ok, sabe, divertidinha, mas é ok, eu sempre falei isso. Mesma vibe, você tem You Plus Me, eu não sei dizer o nome disso, You Plus Me, enfim, You Plus Me, que também, You Plus Me até dá uma inovada, mas a maior inovada vem na faixa Maggot for Brains, tá, que ela traz, não é uma inovada, mas ela traz um pop meio diferente, sabe, com influências assim, meio indie, na minha opinião, me lembrou bastante, assim, um som mais do Joe, sabe, Joe Keery, Stranger Things, então, lembrou bastante, né, tipo aquela guitarra com distorção e abafada, me lembrou, achei que ficou ok, essas 3 músicas pop, eu achei que ok, sabe, todas 8 de 10, a minha preferida dessas foi Maggot for Brains, e ok, sabe, boas, mas não espetaculares. Agora falando das baladas da parte 1, né, que é o ponto alto desse álbum, você já começa com uma segunda faixa muito boa, que é Stupid Song, tá? Essa música, cara, mostra o que pra mim é um fato, o amadurecimento musical da Olivia Rodrigo nesse álbum. Essa música é linda, tem uma melodia linda, entendeu? É uma música muito boa mesmo, e que pra mim, cara, assim como em The Cure, né, só que The Cure é outro nível, já vou falar de The Cure, mas assim como em The Cure, traz uma melodia linda, versos lindos. O Dan Negro mais uma vez brilhou, cara. Esse cara fez um trabalho incrível, tanto com a Olivia, tanto com a Chap. É um belo produtor, entendeu? Eu nunca escutei uma coisa mal produzida feita por ele. Então, uma produção redondinha nessa música, uma atmosfera grandiosa. Eu acho, essa música é linda, tem um refrão lindo, mas talvez se depois do refrão tivesse mais uma parte, tipo um pós-refrão, talvez ficaria ainda melhor. Mas já faz essa música uma música muito boa. Na mesma pegada tem Honey Bee, que também é uma música linda, tem um refrão muito bom, mais uma vez com uma melodia linda. Essa aqui tem uma produção mais minimalista, e muitas faixas desse álbum você não tem, você tem uma produção bem minimalista, sabe, ou só o violão e voz, ou só piano e voz, e nessa faixa é uma que tem a produção bem minimalista, mas que entrega o que pede, é uma bela faixa, essas duas são muito boas. Agora indo para que talvez seja a que eu menos gostei do álbum, tá, polêmica, Purple.
tá? Não é que seja uma música ruim. Eu gostei bastante a coisa que eu mais gostei nessa música foi a produção, a questão da música ir crescendo, né? Um dedilhadinho ali, um instrumental. E as melodias não são ruins, entendeu? Eu ouvi mais de uma vez. Eu vi praticamente o álbum 2 vezes. Só que são meio repetitivas. E eu acho que assim, não é ruim, tá? Não é uma música ruim. Se fosse, eu falaria. Mas é a ovelha negra do álbum, entendeu? Nessa primeira impressão, vamos dizer assim, pra mim é a ovelha negra do álbum, apesar de que não é ruim. E pra fechar essa primeira parte, tem uma música que foi uma bela surpresa, que é My Way. My Way traz de novo aquela sonoridade que a Olivia Rodrigo fez a carreira dela nessa identidade, né? Que é o som rock, né? Tanto no Sour, eu nunca sei dizer o nome desse álbum, mas principalmente no Guts, a Olivia Rodrigo sempre abraçou muito essa sonoridade, essa imagem de rock, né? Pô, o Guts é inteiro assim, cara, né? Guitarra, enfim. E nesse álbum ela abandonou completamente, tá? Ela mudou a sua sonoridade. Pra mim, problema nenhum, ainda foi incrível. Mas nessa música, eu gostei muito dessa música. Eu gostei muito da ideia, gostei muito da dinâmica, da forma como ela canta nos versos. O refrão é muito bom, é muito catchy, entendeu? Muito cativante. Eu amei a proposta da música, tá? Uma das minhas, acho que top 3 até, tá? Eu sei, eu já imagino que essa música talvez a gente não vai dar bola, mas uma das minhas favoritas. Agora, abrindo a parte 2 do álbum, né? You Seem Pretty Sad, a parte triste, você já começa com The Cure. Cara, vamos lá. The Cure é simplesmente a melhor música, não só desse álbum, mas a carreira da Olivia Rodrigo, tá? Pra mim, eu afirmo isso daí sem pestanejar, sem, talvez, não, é a melhor. Pra mim, é a melhor, disparado, entendeu? Cara, essa música é incrível. Essa música é incrível, entendeu? Ainda bem que ela lançou como single isso. Maravilhosa, essa música é perfeita do início ao fim, tá? Eu até quando eu vi pela primeira vez, falei, caramba, isso daqui é Olivia Rodrigo? Fazia muito tempo que eu não via uma música no mundo pop, mainstream, tão boa assim, cara. Sério, fazia muito tempo. Essa música tem total influência do Smashing Pumpkins, que é uma das minhas bandas preferidas. A dinâmica dela, você começa ali só com aquele violão, os versos. Cara, essa é perfeita, entendeu? Vou até ficar redundante, mas as melodias todas são lindas, seja a dos versos, o refrão é maravilhoso. Entendeu? A melodia do refrão, cara, tá na minha cabeça desde que lançou essa música. Entendeu? E sem falar o crescimento dela, cara. O crescimento. Eu adoro músicas que vão crescendo. A Vampire era uma das minhas músicas preferidas da Olivia por causa disso, né? A forma como ela vai crescendo. E aqui em The Cure ela explorou essa característica dela de novo, de forma ainda melhor. Essa música termina de um jeito espetacular. Então, cara, assim, pra mim, nota 10. Nota 10, música perfeita. Eu não tenho o que falar sobre essa música, entendeu? É assim, melhor música do ano, com certeza. Com certeza. Entendeu? Até o momento, disparado. Enfim, partindo dessa obra-prima que é The Cure, a gente tem Baguette, tá? Essa aí é a mais balada mesmo, sabe? Balada tradicional zona mesmo, que é só violão e voz. Inclusive me lembrou muito baladas antigas, né? Linda, entendeu? Linda. E aqui nessa parte 2... a Olivia Rodrigo tá afiada na letra, tá? Em Baguette já tem baitas canetadas, letras assim, bem fortes. E né, é isso que faz, eu vou falar no final, mas é isso também que faz o álbum ser tão incrível, né? É aquela dinâmica que eu falei do começo. O que aconteceu na vida do Olivia Rodrigo, né? Lógico que não foi uma coisa boa, né? Que ela não queria, mas ela entregou algo incrível. Então Baguette é uma boa balada, tá? Vocais lindos, né? O Olivia Rodrigo canta muito nesse álbum. Boa balada, tá? Muito linda mesmo. E aí, você parte pra minha segunda música favorita do álbum, que é a primeira The Cure. Primeira não tem nem comparação. Mas a segunda favorita minha do álbum, que é What's Wrong With Me, que é uma colaboração com o Robert Smith do The Cure, né? Ela tocou essa música com ele no Primavera Sound. Eu não tinha assistido pra deixar pro álbum. E que música incrível, cara. Que música incrível, eu simplesmente amei, tá? O Danigro, essa produção, cara, me levou pra algum lugar, entendeu? Provavelmente algum lugar dos anos 80, tá? Foi uma viagem essa música, eu
amei do início ao fim, música perfeita também, praticamente perfeita. Os versos muito bons, o refrão é maravilhoso, as batidas, né, essa batida, tipo lá no fundo, eu não sei explicar, cara, muito boa essa música. E a dinâmica, o Robert Smith aqui só deixou tudo melhor, entendeu? É até engraçado, né? Ficou legal esse contraste, que o Robert Smith parece que, né, ele vem com aquele sotaque forte dele. E aí dá pra você ver a diferença, né, em algumas palavras da pronúncia americana, que é a da Olivia, e da pronúncia britânica, né, com o sotaque britânico do Robert Smith. Ficou incrível, música maravilhosa mesmo, What's Wrong With Me. Quem não gosta dessa tá doido. Pra mim, segunda melhor música do álbum, tá? Aí, mais uma balada, a gente vai pra Last, que de novo, né, eu falei, só piano e voz. Aqui, de novo, cara, letras afiadíssimas, alô Louis Patrick. E muito linda. Muito linda, e nessa música ela me lembrou muito a Billie Eilish, tá? O Olivia Rodrigo cada vez mais vem trazendo mais essa forma de cantar, né? Que lembra muito a Billie Eilish, e não só a forma de cantar, mas a música também me lembrou a Billie Eilish. Mas cada vez mais ela vem trazendo nessa forma de cantar em baladas, mais sussurrando, mais assim, sabe? Muito bonita também, mais uma boa música, tá? Aí a gente vai pra uma que sai totalmente aqui dessa vibe que a gente tá, que é Expectations. Eu amei a ideia dessa música, é um pop assim, bem doido, bem oitentista. Não sei nem descrever, cara, o que foi isso, mas eu achei que ficou bem legal a ideia, assim. Eu acho que ela não quis fazer tudo balada no final, muitos artistas não gostam de fazer isso, pode ficar meio cansativo, né? Então Expectations quebrou um pouco esse gelo aí. E foi, como eu disse, né, esse álbum, ele tem ainda algumas inovações, sabe? Ela testa alguma sonoridade como em Expectations. E aí a gente termina com Cigarette Smoke, que olha, eu acho que é uma das faixas mais sinceras da Olivia Rodrigo, talvez, tá? Aqui ela abriu o coração, é uma música de quase 6 minutos, uma balada, né? Por isso que fechou o álbum. E, cara, o que mostra, né, o contraste com o início do álbum. Se você comparar essa música, que é a última, e na própria música, você tem referências com outras músicas do álbum, entendeu? Então, se você comparar essa música com Drop Dead, você vai ver totalmente essa dinâmica do álbum, a história que é contada no álbum, né? Em que a gente começa lá com a esperança, com a parte feliz do relacionamento, com o ponto alto, e aí vai caindo pra decepção, melancolia e desilusão. Essa música é muito linda, é muito sincera. É uma faixa assim que realmente é aquela faixa forte pra você fechar o álbum, entendeu? Então assim, gente, resumo da ópera. Como eu disse, o que faz esse álbum ser grandioso é também o contexto que ele foi feito. A gente só tem esse álbum pelo contexto que ele foi feito. E a Olivia transmite nessa daí. Tipo, como eu falei, o álbum começa feliz, com letras, com músicas que eu imagino, né, que foram escritas quando ela ainda estava junto com o Louis Patrick. E aí, né, na parte 2, a desilusão. Isso eu achei incrível. E não foi proposital, né? Não foi proposital. Isso que é o mais belo desse álbum, né? Tipo, sei lá, daqui 10 anos, alguém vai estar olhando na Wikipedia, vai estar lá, ou sei lá, perguntando pra alguém, enfim, vai estar lá. O legal desse álbum é que ele foi escrito, era pra ser um álbum de amor, sobre o relacionamento dela com fulano, com Louis Patrick, dele terminou, e aí a segunda metade do álbum foi de músicas de desilusão e falando sobre os termos. Isso é incrível, entendeu? Essa ideia sem querer, né, porque ela obviamente não planejava isso, tornou o álbum muito melhor. E um álbum muito bom, tá? É um álbum muito bom, com muitos altos e poucos baixos, tá? Poucos momentos baixos de pontos baixos. É um álbum que, pra mim, mostra, e eu já tinha falado isso quando ela lançou o single de The Cure, de novo, né, o amadurecimento musical dela, tá? Pra mim, eu sinto isso, entendeu? Eu sinto isso. E aqui, cara, quer dizer, ela entregou a melhor música da carreira, ela entregou baladas lindas, né, melodias lindas. É um álbum, assim, que com certeza vale a pena você ouvir, com certeza. É um álbum, assim, que eu acho que não foi pensado de forma comercial, sabe? Até porque as músicas são bem longas, as baladas são bem longas, que eu já imagino que vai desagradar muita gente aí, né, que não aguenta ouvir a música até o final. Mas
É um álbum maravilhoso, entendeu? Que tem momentos muito bons, melodias muito lindas. Simplesmente a melhor música da carreira dela. Essa colaboração incrível com o Robert Smith, com certeza vale a pena. Agora, é o melhor álbum da carreira dela? Isso só o tempo vai dizer, tá? Eu não posso dizer agora pra vocês, mas uma coisa que eu digo pra vocês, é o mais diverso e o mais maduro, tá? Mais diverso e mais maduro. O mais sincero eu não sei, porque os álbuns da Olivia Rodrigo sempre se basearam muito nessas letras sinceras, né? O Guts até nem tanto, mas o Sour sim. Mas é um álbum incrível e eu vou dar uma nota de 88, tá? E eu acho que até pode ser considerado no Skips, tá? Acho que pode ser considerado no Skips, não tem nenhuma aberração aqui, tá? Isso é fato. Então, dependendo do ponto de vista, pode sim ser considerado no Skips. Mas enfim, agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você achou de You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, esse álbum que a gente aguardou tanto e finalmente está entre nós, tá? Comenta aí se superou sua expectativa, se você decepcionou, se você esperava algo diferente, e comenta aí as suas faixas favoritas, tá? Se você tá chegando pela primeira vez aqui e ama música pop, cultura pop, você precisa se inscrever, porque aqui é a central da música pop no Brasil, beleza? Eu sou o Vinícius, até a próxima, fui!